Boa tarde a todos. Bom retorno. O nosso assunto de hoje será sobre frase. Todo enunciado que traz um sentido completo é chamado de frase. Ou seja, se a nossa mensagem tiver um sentido em que todos entendam por completo, eu tenho uma frase. E ela se subdivide em dois tipos. Na frase nominal, certo? E eu também vou ter a frase verbal. Então, agora, vamos entender o que significa frase nominal, frase verbal. Na frase nominal, tá? Ela não apresenta um verbo, certo? Lembra que o verbo, ele representa uma ação, um estado, certo? Ou um fenômeno da natureza. Então, no caso da frase nominal, ela não vai ter nenhum desse tipo de verbo, ok? Por exemplo, Dicionário Júnior da Língua Portuguesa, certo? Eu entendo por completo porque o dicionário Júnior já me indica que ele está voltado para o público infantil, certo? E eu também tenho um outro exemplo como parabéns. É uma palavra bastante conhecida e que, ao enunciar parabéns, nós temos uma mensagem completa para quem está nos ouvindo. Continuando, a frase verbal, agora essa sim, ela já tem uma estrutura com base em verbos, tá? Eu posso ter um ou mais verbos, ok? Neste exemplo, eu coloquei eu estudo e faço as lições em casa. Estudo é um verbo chamado de regular e ele vem do verbo estudar. E o verbo faço é um verbo irregular que vem do verbo fazer, ok? Então, por isso, ela me representa uma frase verbal, porque ela possui verbos dentro dela para o meu entendimento. Agora, a gente vai ver o que significa oração, tá? A oração já é um enunciado organizado ao redor de um verbo, ou seja, eu preciso de um verbo para que eu entenda a oração por completo, ok? Se eu tiver um sentido incompleto dessa oração, por exemplo, aqui eu peguei dois termos soltos, que ensinam, ele tem um verbo, certo? Mas ele tá solto. E encantam, ele é um verbo, porém ele tá solto. Então, eu não posso considerar isso uma frase, tá? Ela é uma oração? Sim, porque ela contém um verbo, certo? Porém, ela não é uma frase por conta da falta de entendimento completo, tá? De sentido completo. Eu tenho ainda o seguinte, nessa outra oração, o professor marcou a data do trabalho. Eu consigo compreender a mensagem inteira. Eu entendi que o professor, ele já marcou a data do trabalho, certo? Então, isso me dá o quê? Um sentido completo. E ela é uma oração porque contém o verbo marcar, ok? E ela pode ser chamada de frase. Por quê? Porque justamente ela me passou um sentido completo do seu conteúdo, ok? Então, nós podemos dizer que as orações, tá? Elas têm sentido completo, ora incompleto. Porém, por elas possuírem um verbo, elas são consideradas orações. Agora, se ela não tiver o seu sentido completo, ela não será uma frase. Ela só será uma frase quando ela tiver o sentido completo. Continuando, as orações
nós vamos dividi-la em duas partes a princípio, ok? Mais para frente, logicamente, nós vamos estudar muito mais a respeito das frases, certo? E das orações. Agora, nós vamos estudar sujeito e predicado em relação às orações. O sujeito, ele é um termo da oração do qual se tem uma informação, certo? E o verbo, ele concorda em número, o número ele está relacionado a singular e plural. E também em pessoa, pode ser a pessoa primeira, segunda ou terceira pessoa, ok? Aqui eu tenho João concordou em fazer o trabalho, certo? Eu não recebi a informação de que o sujeito é aquele do qual eu tenho uma informação, certo? Então, eu tenho uma informação aqui de quem? Do João. Então, o João é o sujeito desta oração. Depois do sujeito, nós temos o predicado. O predicado é o restante da oração e ele sempre vai conter um verbo. Então, olha, aqui na explicação, o predicado é um termo da oração que declara algo sobre o sujeito. E o verbo, ele encontra-se presente no predicado sempre, tá bom? Então, aqui no nosso exemplo, ó, João concordou em fazer o trabalho. Concordou em fazer o trabalho é o meu predicado, porque é a informação que eu tenho a respeito do sujeito e também tenho o verbo concordar. Algo bem importante nessas questões que nós acabamos de aprender. Às vezes, tá? E elas se chamam termos essenciais da oração. Às vezes, eu tenho o meu sujeito não só expressado por uma única palavra, certo? Como foi o caso do nosso exemplo do João, né? O João concordou em fazer o trabalho, lembram? Então, o João, ele é o sujeito único, tá? Na oração. O que seria, então, o núcleo do sujeito? Neste caso, quando é constituído por mais de uma palavra, o núcleo pode ser um substantivo, um pronome, um numeral ou uma palavra substantivada. Ou seja, nós poderemos ter a palavra João apenas, certo? Mas nós poderemos ter mais de um nome compondo este sujeito. E aí, nós teremos uma palavra-chave, uma palavra principal que é nomeada de núcleo, ok? Aqui eu tenho um exemplo. Aquela casa amarela é linda, ok? Então, nós temos aquela casa amarela é o sujeito da minha oração, certo? Mas a palavra principal, a palavra que me indica o núcleo desse sujeito é casa, certo? Então, aqui ele é composto por aquela casa amarela. 3 composições, certo? 3 termos, porém, um deles é o mais importante e é chamado de núcleo do sujeito. Assim como o sujeito tem um núcleo, o predicado também tem um núcleo, tá? Que neste caso, tá? A princípio, vai ser um verbo de ação, ok? Então, olha, núcleo do predicado é o verbo de ação e concorda com o sujeito em pessoa, primeira, segunda ou terceira, e também em número, singular ou plural. Ok? Lembrando de um detalhe importante. Quando nós temos verbos de ligação, tá? Eles não são considerados núcleos. Por isso, aqui no início eu disse, ó, o verbo precisa ser de ação, tá? Que ele tenha significado, que ele seja significativo, tá? Porque os verbos de ligação, mais para frente nós veremos, eles têm
outra função, ok? O exemplo que eu tenho aqui será: Marina mudou-se para o Rio, ok? Então, eu tenho aqui a Marina, que é o sujeito, ok? Só para vocês não se confundirem, Marina é o sujeito dessa oração, tá? E nós temos o predicado, mudou-se para o Rio, certo? O que eu vou ter de núcleo do predicado? Um verbo significativo, que neste caso é o verbo mudar, né? Que aqui está estruturado, conjugado como mudou-se, tá? Então, é isso. Fechamos o nosso assunto sobre frase, certo? Frase verbal, frase nominal e também sobre sujeito e predicado e os seus principais termos, que são o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado, ok? Nos veremos mais tarde em nossas aulas. Obrigada!